Nós encerramos em junho e fizemos em maio e junho o tema sobre famílias. Estudamos em março e abril, nós pregamos alguns temas sobre cura e libertação, maio e junho sobre família. Onde no culto da noite, sempre no culto da noite, nós oramos por quebras de maldições, por libertação nesses assuntos. Hoje nós estamos iniciando um novo tema e eu queria que a igreja anotasse isso, porque nós vamos tratar disso durante 2 meses. Não vamos pregar só sobre esse tema, mas todos os domingos à noite nós estaremos orando para que nós tenhamos essa proposta visível em nossa vida. O tema é vida abundante. E nós vamos desmistificar um pouco o que é vida abundante. Vamos tentar colocar os pingos nos is, porque muitas vezes nós entendemos abundância de uma forma equivocada. E quando Jesus disse que Ele vinha para que nós tivéssemos vida em abundância, nós queremos entender o que Ele está dizendo com isso. Amém? Então, nesse propósito, nós vamos pregar hoje esse tema, vida abundante, é o título da mensagem de hoje, e nós vamos abordar isso. Mas eu estou com o meu coração desejoso de falar com a igreja que julho e agosto, mas que nós continuemos tentando, buscando, perseguindo uma vida abundante, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ou seja, ainda que tenhamos e teremos novos temas, que nós não abandonemos essa vida abundante, porque eu fui orar um pouco mais, fui olhar, fui ler um pouco mais, embora a gente tenha esse texto tão antigo, né, e tão pregado, tão falado, tão conhecido, e eu fui orar e buscar entendimento. Ele é tão importante, mas tão importante, que ele se torna o foco central do Evangelho. O foco central do Evangelho. Vamos ler a nossa Bíblia em João capítulo 10. Eu vou ler os versículos 7 a 10. Diz assim: sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10, que muita gente lê errado ou cita errado. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Nessa versão aqui diz vida em plenitude. Quando fala em plenitude, agora já começo a entender melhor. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração esta semana. Eu creio que foi o Senhor, eu creio que o Senhor vai trazer essa palavra para dissipar completamente as dúvidas, tirar, Senhor, de nós a prostração, abrir os nossos olhos principalmente contra as artimanhas do maligno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem, e principalmente o versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, ele não está dizendo todos os profetas, ele não está dizendo aqueles que foram enviados por Deus,
Vieram antes dele muitos, Elias, né? O João começou a falar, João o Batista, já pertinho dele, os profetas lá do Antigo Testamento, que anunciavam, que falaram. Não, ele não está se referindo a esse. Mas ele está referindo àqueles que colocam para nós, ovelhas, uma porta errada. Por isso que no versículo 9, por isso que no versículo 9, ele diz: eu sou a porta, e qualquer pessoa que entrar por essa porta, ou seja, por mim, será salva. Jesus está falando de salvação. E a segunda coisa que eu quero que os irmãos prestem atenção, que às vezes por hábito a gente vê alguém falar, e eu mesmo já falei no passado, porque o diabo veio para... Embora o ladrão esteja a serviço do diabo, mas o versículo diz: o ladrão veio. E nós vamos entender por que ele está dizendo ladrão e não diabo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas, em seguida ele diz: eu vim para que vocês não sejam mortos, roubados e destruídos. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E por mais que queiramos nomear o ladrão como sendo o diabo, por mais que tenhamos vontade de fazer isso, não é o contexto. O contexto que Jesus está falando aqui é outro contexto. Exatamente o contexto do ensino de coisas erradas, do ensino dos atalhos, do ensino das coisas que não levam para a eternidade, e que ele diz: eu vim para que vocês estejam indo comigo para a eternidade. Aqueles que vieram antes de mim, e que são os falsos, ele está se referindo aos falsos mestres, aos falsos profetas. E essa mensagem, irmãos, ela tem batido muito em meu coração, porque ela é muito atual. Hoje nós estamos vivendo uma coisa terrível, terrível. Um dia desse nós estávamos conversando sobre um outro assunto, mas que tem a ver com escândalos, com coisas terríveis, e eu lembro que a minha esposa falou assim para mim: se fulano, ainda bem que fulana morreu, da nossa família, não é ainda bem que morreu, graças a Deus morreu não, ainda bem que morreu para não ver isso. Coisas que nós vimos na nossa família, minha família, de parentes. Outros dizem assim: será que o senhor Antônio, meu pai, estivesse hoje na igreja, que ele não ia entender nada. Ele era uma pessoa ligada 100% na Bíblia, e ele tinha a Bíblia como literalmente palavra de Deus. E há coisas que nós estamos pervertendo, há coisas que nós fazemos que estão pervertendo o ensino. Então Jesus está falando aqui exatamente sobre aqueles que vieram antes dele, prometendo uma coisa que eles não podem dar. Amém ou não amém? Perceba, meu irmão e minha irmã, que Jesus afirma que salvará todos que passam pela porta, que é Ele mesmo. Ele salvará todos. Então, todos que entrarem por essa porta. Essa mensagem, ela contrasta com as mensagens que nos prometem abundância e prosperidade, mas por um outro processo, através de um outro caminho. Então a gente entende por que nos discursos de Jesus, nas pregações de Jesus, ele usava algumas coisas, né? Por exemplo, essa que ele fala, e usa, por exemplo: eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra. O artigo definido, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Observe que a Bíblia não diz ninguém vai ao Pai, embora alguns citem isso. Ele diz ninguém vem, porque ele está com o Pai. Ninguém vem, ninguém é vencedor, ninguém estará comigo, se não for por mim, se não for através de mim. Por que Jesus, você vai lendo os evangelhos, de vez em quando ele solta uma, que parece que ele dá no calcanhar da pessoa lá atrás, dá na cabeça mesmo, às vezes dá no pescoço,
lá atrás para dizer: vocês estão ouvindo pessoas que estão propondo aquilo que não é a palavra de Deus. Irmãos, eu ando muito preocupado com a ingenuidade das pessoas. Se bem que das pessoas evangélicas, se bem que quando a Bíblia mostra, Jesus fala que nós somos ovelhas, ele usa exatamente um bichinho que é muito ingênuo. É muito bobinho, nós somos muito bobinhos, irmãos. Nós acreditamos, às vezes, em coisas tão absurdas, desde que ela falem ao nosso corpo, ao nosso prazer, à nossa alma, desde que ele satisfaça os nossos desejos. Então, neste contexto, a vida abundante ou a plenitude de vida prometida por Cristo, ela trata da vida eterna. Nós não podemos perder isso. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se há alguém aqui ou se há alguém ao alcance da nossa gravação que um dia pensou: eu vou ser crente, mas não pensou na vida eterna, mas pensou em outras coisas, e é muito possível que haja pessoas que vêm de roldão, pessoas que vêm trazidas, que vêm no embalo: vamos para a igreja, olha, você lembra da minha vida? Porque o testemunho, ele é poderoso, mas ele pode ser igual um remédio que você toma em excesso, ele pode ser um veneno. Olha, qual o seu problema, meu irmão? O problema é esse, eu estou desempregado. Rapaz, eu fui para a igreja, estava desempregado, ganhei um emprego, comprei 2 casas, tenho um barco para andar aí, obviamente, enfim, vem para cá também. Essa pessoa dificilmente está sendo convidada, e se está, a pessoa não está percebendo que está para a vida eterna, ela está sendo convidada: vem resolver o teu problema, porque Jesus resolveu o meu. Mas o problema que Jesus resolve é muito além disso tudo. Então, deixa eu falar para os irmãos, aqui na Shalom, você dificilmente, acho que nunca vai ouvir, da minha boca não, eu não sei os outros pregadores, mas se eu ouvir falar, depois eu vou chamar e falar: está fora da visão. Você nunca vai ouvir a gente dizer: olha, vem para Shalom, que aqui seus problemas acabaram. Vem para Shalom, que você vai ser próspero. Mas se você entender que nós aqui na Shalom estamos pregando uma palavra que lhe dá prosperidade, uma palavra que lhe promete vida eterna, vida abundante, vida em plenitude, você vai entender que todas essas coisas estarão no bojo. Aí você começa a lembrar, por que Jesus disse assim: olha, se vocês estão ansiosos com isso, porque comer, com vestido e tal, são coisas naturais, coisas da carne. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e vocês terão essas coisas. Ele não disse assim: está tudo errado, larga essas coisas, vocês não precisam disso. Vocês não precisam disso, vocês precisam de orar. Orar vai dar saúde para vocês, orar vai... Sim, vai dar, mas você precisa comer. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: você está na rota invertida. Então, eu asseguro que vida abundante não trata de bens e riquezas. Vida abundante, bens e riquezas materiais. Vida abundante não trata de qualidade de vida. Vida abundante não trata de prosperidade e saúde. Vida abundante não trata de ausência de problemas. Amém ou não? Amém. Vamos terminar a pregação? Você vai embora feliz agora? Você já entendeu? Mas todas essas coisas vêm através de uma vida abundante. E o que é uma vida abundante? Vamos falar o que é uma vida abundante. É uma vida plena. Quando o apóstolo Paulo diz para nós estarmos cheios do Espírito, ele está dizendo o quê? Tenham abundância do Espírito. Quando ele fala enchei-vos do Espírito, ele está dizendo tenham a plenitude do Espírito. E todas as coisas que Jesus quer que nós tenhamos, Ele quer que nós tenhamos em abundância.
e que as outras coisas virão em consequência disso. Mas ele está falando de coisas espirituais, e as pessoas estão pensando em coisas materiais, porque é muito comum o homem pensar, o ser humano pensar, porque é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós palpamos. Nós não olhamos pelas coisas pelo caminho correto, muitas vezes, nós olhamos pelo resultado. É por isso que tem muita gente perdendo dinheiro com criptomoeda. Onde a política econômica do país disse que os juros são de 10% ao ano, 12%, 15% ao ano, o cara te oferece 30% ao mês, tem alguma coisa errada, irmão. Quando a pessoa diz para você, não importa quem você seja, Jesus te ama do jeito que você quer, é verdade até aí, mas ama em que sentido? Ama a ponto de morrer por você. Mas Ele não quer que você permaneça assim. Mas se eu digo para você, fique do jeito que você quiser, essa igreja aqui tem lugar para todo mundo. Não, ela tem entrada para todo mundo. Presta atenção. Tem duas portas. Deus quiser, na próxima igreja que nós construirmos e pretendemos fazer uma igreja maior, amém ou não? Amém. Se eu não conseguir, vocês façam isso, irmãos. Mas pretendemos. Terá mais de duas portas, se Deus quiser. 3. As portas estarão abertas, mas as nossas cadeiras não estarão sempre prontas para sentar e ficar sentando ali a vida toda as pessoas que não querem mudança de vida. Primeiro, porque estamos fora da palavra. E segundo, que você vai nos atrapalhar. Você vai ser uma laranja podre contaminando quem está do teu lado. E nós não temos, pelo menos por inteligência, nós não queremos isso. Porque dá um trabalho miserável. A gente consertar, ajudar a consertar pelo Espírito e ter 2 ou 3 minando, nós não queremos, mas a porta está aberta para todas as pessoas que estão no mais vil pecado. Todas as pessoas que falam completamente contra o Evangelho, as portas estão abertas para eles conhecerem o que é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Amém ou não? Então, o que Jesus disse é o seguinte: eu vim para que vocês não sejam mais enganados. Vocês estão sendo enganados. Enquanto eu estou pregando, irmãos, eu queria que você não buscasse, mas pensasse, você tem direito de ir e vai pensando, nos enganos que estão nos propondo, e como tem crescido o engano entre nós. A iniquidade, a palavra de Deus diz, iria prosperar, o amor de muitos iria esfriar. Amor a quê? Amor às coisas corretas, às coisas de Deus, o caminho certo. Nós queremos atalhos. Eu estive no médico uma vez, e alguns médicos têm me dito assim, olha, você está bem de saúde, mas procura perder. Eu achava que isso aqui era o meu charme. E os caras estão querendo acabar com o meu charme. Procura perder um pouquinho isso aqui, porque na sua idade, né, acima de 40 anos, vocês acham que eu não tenho 40? Ah, que bom. Na sua idade, isso é perigoso, por isso. Eu estou fazendo um duro danado, eu estou fechando a boca, eu estou andando mais do que notícia ruim em cidade pequena. Eu estou dando, e o negócio, eu subo na balança e emagreci 300 gramas, mas irmão, é muito pouco. Aí eu fui no meu endócrino e falei para ele, doutor, você não tem aquela injeção que dá na barriga e o negócio murcha que fica logo? Ele falou, tenho, mas para que você quer essa injeção? Eu falei, para diminuir a barriga. Eu vou te dizer, eu vou te dar essa injeção, você vai ficar sem barriga, daqui 3 meses você vai ter o dobro, porque a injeção é uma coisa paliativa. Isso é um médico falando. Isso não vai resolver o teu problema. Você tem que ter uma mudança de vida, de hábitos. Não estraga a minha pregação. Fala, Senhor Jesus, oh glória. Eu gosto quando os irmãos falam assim de mim, porque eles me dão liberdade de falar deles.
Quando eu chegar ali no pátio, se segura. Eu estou olhando uns 3 ou 4 aqui, que eu preciso ter uma conversinha de pé de ouvido com vocês. E ele disse, rapaz, isso é um paliativo. Você precisa fazer abdominais. Ele foi falando um monte de coisa. Você não está lá fazendo fisioterapia e tal. Estou. Então, pede para fazer isso, te aplicar isso. Por quê? Você vai perseguir isso. E automaticamente você vai conseguir aquilo que você quer. E muitas vezes, irmãos, nós somos crentes querendo uma injeção. Me dá uma injeção de ânimo. Às vezes até eu mesmo disse, eu vou orar aqui para te dar uma injeção de ânimo. Às vezes a injeção funciona, mas na maioria das vezes, na parte espiritual que eu estou dizendo, ela não funciona. Eu me lembro da nossa mocidade. Como eu me lembro, né? Retiros. A gente chegava domingo à noite, vindo do retiro, irmão Gil, é comigo, e vamos lá, e pulava, e cheguei do retiro, e glória a Deus, quero orar por você também, e vamos lá. Passava um mês, estava eu lá, glória, glória, porque eu recebi só uma injeção, eu não queria aquilo, eu fui de roldão, eu fui no embalo, eu fui na enxurrada. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês estão perdendo tempo, vocês estão ouvindo coisas que massageiam o ego e que dão prazer à sua carne. Mas você pode ser massageado no ego e pode ter prazer na sua carne, desde que você busque primeiro aquilo que eu vou te ensinar. Essa semana faleceu a pastora doutora Sara Hayashi, né? Foi enterrada ontem, eu acho. Mulher de Deus. O Gustavo, meu genro, e a Thaís, que são de lá, disseram, olha, nunca vimos tanta honra. Honra para ela? Não, honra no que ela fez. Ela não viu nada, não sabe nem quem esteve lá, não estava ali mais, porque quando fechou, a alma dela já vai para quem é o dono da alma, e fica lá esperando até a ressurreição de todos os mortos, e estarmos juntos diante do trono branco, quando Jesus falar para a direita você, para a esquerda você, para o inferno. Então, até lá, enfim. E ali as pessoas de fora do Evangelho, televisão, pessoas que reconhecem ou reconheceram o benefício que ela fez para a comunidade evangélica. Então não estavam enaltecendo a pessoa dela, mas a fé que ela pregou, aquilo, o caminho que ela teve, e que caminho difícil, irmãos. Não vamos falar aqui, quem conhece sabe, que caminho difícil, que teve que segurar uma igreja e uma família, sem o pastor, o marido, que abandonou. Isso eu posso dizer porque eles contam em todos os testemunhos. Mas quanta perseguição, quantas coisas difíceis, mas ela preferiu entrar pela porta das ovelhas, e não pela porta dos salteadores. Como podemos ter uma vida abundante, plena, se não entendemos e não buscamos a fonte correta? Como é que nós vamos poder? O que o ladrão rouba? O ladrão rouba a mensagem verdadeira, que nos leva a sermos abundantes. O que estão pregando hoje? Por aí. Não todas as igrejas, tem muita pregação boa. Mas nós temos que ter cuidado, temos que ter sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa, se você é analfabeto e eu lhe der um professor que não saiba a língua portuguesa ou o que ele vai te ensinar, você virará um analfabeto grande, adulto. Você era só uma... Mas agora você vai aprender as coisas erradas, porque você tem um HD zero. Você é analfabeto, você não sabe nada. E agora eles vão te ensinar coisas erradas, e você vai aprender errado. Tem um ditado, eu não gosto muito de ditados, mas alguns a gente pode colocar aqui no púlpito. O homem é o produto do meio que ele vive. Se você vive num meio de pessoas promíscuas, a sua tendência, não todos, mas há uma tendência, é ser promíscuo. Se você vive no meio de uma pessoa, de uma comunidade que não fala do amor de Jesus, você vai crescer não falando do amor de Jesus, porque você não aprendeu a falar do amor de Jesus.
Me lembro do papai. O papai não estudou com ele. Veio filho de imigrantes italianos, e ele muito cedo começou a trabalhar na lavoura. E ele aprendeu a ler mesmo. Ele nem na época lá era primário, né? Chama o quê? Hein? É isso mesmo. Fundamental. Mas ele aprendeu mais ou menos, escreveu o nome dele e tal. Mas ele foi lendo a Bíblia e foi pegando algumas coisas ali. E ele vivia na igreja, gostava da igreja, gostava de estar no meio. Ele não gostava de conversar com quem não era crente, que eu não vou aprender nada, ainda vai me irritar. De vez em quando ele fala: Isaías, em verdade te digo que se você não ficar quieto, eu vou te botar de castigo. Em verdade, ele aprendeu na Bíblia. Ele via lá e ele achava que em verdade, eu estou falando a verdade 2 vezes. O homem é o produto. Se você vive numa comunidade onde as pessoas não se importam com a oração, você não vai aprender a orar. Se você vive numa comunidade onde as pessoas não preservam os dons do Espírito, você vai ser uma pessoa que vai crescer sem saber nem quem é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, irmãos, nós estamos aqui em outubro, faremos 15 anos. Cada Connect, para quem não sabe, é um processo que nós temos para que as pessoas que querem vir para a igreja façam esse processo conosco. Tem uma apostilinha, mostra como é que é a igreja, no que cremos, como conduzimos, qual a nossa forma de governo, quais são as nossas doutrinas, etc. E depois a gente tem um encontro, tira as dúvidas para você, mas isso não quer dizer que ele está pronto. Mas as pessoas têm oportunidade de ver a palavra, como todo mundo tem oportunidade de ler isso aqui. Por que não lê? Porque não quer, ou lê e passa batido. Então, eu estou introduzindo. Temos aqui algumas pessoas, já estão inscritas, temos mais 8 ou 9 para fazer o próximo Connect. E eu já estou sempre acrescentando alguma coisa. Meu amado e minha amada. Esta igreja é uma igreja que cultiva os dons do Espírito. Falamos em línguas, não obrigamos a falar, mas falamos. Ah, você não quer falar? Não me impeça de falar, meu irmão. Você não tem o direito de chegar aqui, vir para a igreja, pedir para ser membro e depois botar o dedo na minha cara e dizer: pastor, não gosto que eu fale em línguas. Eu falei: eu não te chamei aqui. Essa igreja fala em línguas. Estamos abrindo o verbo, irmãos. Mas você pode ficar aqui sem falar em línguas. E eu também não tenho o direito de te obrigar a falar em línguas. Estou dando um exemplo que é uma coisa que logo pergunta: pastor, essa igreja é avivada ou não é igreja? Somos avivados. Ah, mas avivado não é assim, no seu modo de ver, no nosso modo é. Não, mas eu penso que se nós, você pensa, irmão, você pode até dar a sugestão. E eu vi o pastor Luciano Subirá. Quantos gostam do Luciano Subirá? Levanta a mão. Levanta a mão, todo mundo. Que bom. Estou muita vontade para falar. Ele disse que a pessoa chegou na igreja dele e disse assim: pastor, eu não concordo com isso e não concordo com aquilo. Ele falou assim: tudo bem, mas você tem 2 coisas para fazer. Ou você engole isso e fica aqui conosco, ou você sarta fora. Porque essa é a visão que Deus nos deu. Eu não vou falar isso para os irmãos, não. Ele tem uma igreja de não sei quantos mil, se 100 quiserem ir embora, não vai fazer diferença. Né? Mas ou então todo mundo adora. Que bonito que ele falou, quando sou eu que falo assim: que mal educado esse pastor. Ele está caduco. Pastores jovens, Douglas Gonçalves. Veja as pregações dele. É mais ou menos aquilo que... Então, irmãos, a nossa igreja tem um compromisso de fazer da sua vida, através de Jesus, uma vida abundante. Então, o que é que o ladrão rouba? Ele rouba a mensagem verdadeira. E a mensagem verdadeira, irmãos, é muito dura. É muito dura. Você já viu? Imaginou? Eu chegar aqui num dia e começar a falar assim: vocês são malditos ao entrar, vocês serão malditos ao saírem, maldito será a cria da vosso animal, maldito será o seu trabalho. A igreja está levantando, ou então vai me processar. Mas por que eu disse isso? Eu disse isso: se vocês não obedecerem à palavra, vocês serão malditos. Mas quem está dizendo isso? Deus, Deuteronômio, capítulo 28.
Aliás, essa palavra aqui, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Está se referindo, ela é uma alusão a Deuteronômio 28. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, se obedecerdes, se entrares por essa porta. Que lindo, não é, irmãos? Mas o ladrão não só rouba a mensagem, o ladrão mata a nossa vida espiritual quando nos oferece aquilo que não nos alimenta verdadeiramente. Alguém me mandou aqui essa semana passada, um vídeo de um português. Vocês vão rir, eu não devia ter falado que é português, né? Mas é o cara de culinária lá, sabe tudo. E ele dizendo os benefícios de saúde provados pela ciência, ele demonstra que o torresmo faz na vida da pessoa. Vocês acreditam nisso, irmãos, que o cara me mandou? Me mandou, eu tenho isso. E eu falei, meu Deus, foi tudo revelação do Espírito antes. Recebi lá. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque o alimento espiritual, não tem nada a ver com torresmo, o alimento espiritual, ele tem que trazer benefícios à nossa vida. Se eu quero ter uma vida abundante, essa vida abundante será a partir do momento que eu entro por essa porta e ouço a mensagem. Automaticamente, eu não serei fraco espiritualmente. Mais adiante eu vou esmiuçar um pouquinho, detalhar. Terceiro, o ladrão destrói a nossa vida eterna. Então ele veio para roubar, matar e destruir. Ele destrói a nossa vida eterna através da vida terrena que vivemos. Como é que eu posso deixar de ir para o céu? Primeiro eu preciso abrir mão de ir para o céu. E por que eu abro mão de ir para o céu? Porque eu finco o pé para ficar aqui. Eu gosto das coisas daqui. E por que eu gosto das coisas daqui? Porque ela massageia o meu ego. Porque elas me satisfazem a alma. Porque elas me trazem benefícios. Alô? Você já reparou? Eu estou estudando bastante sobre o céu. Depois eu quero trazer uma mensagem. Nós conheceremos as pessoas que conhecemos aqui, conheceremos lá no céu. Eu vou trazer isso e vou mostrar na Bíblia. E depois os irmãos concordam ou não, mas eu vou mostrar na Bíblia. Mas você já imaginou uma coisa que eu estive pensando essa semana? Comandante Leandro, muito conhecido aí no meio dele. Mas lá no céu você vai ser Leandro, ou no outro nome que o Senhor te der. Ninguém vai lembrar quem era o comandante, as ordens que ele deu, mas só vão lembrar das orações que você fez. Vão lembrar dos testemunhos. A nossa vida terrena será apagada. Então, queridos, famosos aqui, tem gente que quer ser famoso, eu falo, seja mesmo, porque lá no céu você vai ser igualzinho a todo mundo. Pode buscar, porque a sua chance é essa aqui. Quando Jesus fala daquela oração, fala, os fariseus é que estão buscando isso, eles já receberam a sua recompensa, ele não está querendo dizer o seguinte, viu, eles já receberam, agora vocês precisam buscar a recompensa. Não, é o contrário. Ele está dizendo assim, busque a mim, porque eles estão buscando coisas materiais e eles já receberam a recompensa, ou seja, eles vão se contentar com as coisas que eles receberam, os materiais, as migalhas, são migalhas. Eles já estão satisfeitos com elas. Olha para mim, é isso que ele está dizendo. Agora, que coisa interessante. Na hora do perigo, aquele que te aconselha, aquele que é seu coach, aquele que te dá o caminho das pedras para você ser rico, para você ter sucesso, para você ser famoso. Quando você andar pelo vale da sombra da morte, ele não vai estar contigo. Porque o ladrão não estará contigo no vale da sombra da morte. Mas quem estará conosco, no Salmo 23 diz, quem estará comigo no vale da sombra da morte é o meu pastor. E ele disse, eu sou
o bom pastor. O bom pastor, então tem um mau pastor, claro que tem. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está falando não do pastor Isaías, mas do pastor Jesus. Mas também está falando do pastor Isaías. Só que a vida que ele dá, não é a vida que eu dou. Porque senão anularia a vida dele. Vou morrer por vocês, tá, irmão? Não adianta nada, Jesus já morreu. Você pode até querer morrer, mas não influi nem contribui. Portanto, temos que conhecer quando não é Deus quem fala conosco. Aprenda isso, irmão. Você precisa conhecer. E eu vou dar algumas dicas. Pastor, mas só essas que o senhor vai dar, o senhor falou aí, vou ter 3 ou 4 dicas, não são suficientes. Você busca Deus e Ele vai te dar. Primeiro, quem te fala, quem te ensina, quem te afia, quem te orienta, massageia o seu ego? Ou você sente que ele está... Olá, meu querido mestre, meu pastor, meu irmão querido, olha, você é demais. Se ele está massageando o teu ego, foge disso. Foge disso. Já preguei aqui um dia sobre a bajulação. A bajulação não é um elogio, ela é o pejorativo do elogio. Está em Provérbios. Ele ensina isso e dá os versículos. Ele te oferece vantagens próprias e benefícios. Quando aquilo que está sendo oferecido a você, você vê que você visa o seu benefício, ou ele visa você para encher a tua bola, foge. Porque esse não é o evangelho de Jesus. Senão Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não, desculpa, vocês não tereis aflições. Vocês não terão aflições. Vós não tereis aflições. Mas ele disse que nós teremos. Irmãos, eu não estou aqui nem um pouco dizendo que nós não temos que ter vida de alegria, de refrigério, como eu gosto de ter, como eu gosto de chegar um dia, acordar e não ter problema para resolver. Como eu celebro na semana um dia que eu não tenho problema. E vocês também. Não estamos dizendo isso. Essas coisas são naturais, vindos de uma vida abundante. É uma vida que você planta no Senhor, vive nele. Já vamos conseguir chegar lá. Quem te fala, ele te traz benefícios exclusivamente da carne. Exclusivamente. Você olhou assim, não edificou em nada, não te apresentou crescimento espiritual para nada, não falou nada, mas te deixou bem. Foge disso. Se você não consegue ver isso, se você é aquela pessoa que começa a dizer assim, pastor, mas isso é muito relativo. Irmão, mas isso é pecado? Não, isso não é pecado, isso é relativo. Você cuidado com isso, porque podem estar te levando para uma outra porta. Você não percebe que estão tentando preencher o seu vazio de alma com coisas que nunca são capazes de preencher? De vez em quando eu encontrava, agora eu não tenho encontrado muito mais não, casais que falavam assim, a gente não está muito bem e tal, mas a gente vai resolver. Fizemos um pacote para Paris, e agora se me falarem isso, eu falei assim, guarde todos os seus pacotes de dinheiro dentro da roupa, porque como é que chama lá? Os ladrõezinhos de carteira estão batendo forte. Mas enfim, vamos, quando voltar de Paris, você vai viver dias talvez maravilhosos. E depois que chegar de lá, ainda vai lembrar, porque você vai usar o perfume que ele comprou para você, o que ela comprou. A roupa bonita, mas daqui a pouco isso é como um ventilador que você desliga, ele fica rodando, daqui a pouco, está desligado, está rodando, mas ele vai perdendo a força, daqui a pouco ele não roda mais, as hélices.
Redes sociais não saciam sua alma, te enganam. O que tem de gente mentiroso nas redes sociais. Já saiu daqui dessa igreja famílias que estavam sendo tratadas, não quiseram tratar, só faltava um bater no outro, e postam lá, família perfeita, amoreco da minha vida. Gente, eu sei que é mentira. Ah, pastor, mas talvez eu já tenha resolvido. Não, não resolveu não, porque eu tenho informações. Fama, dinheiro, conhecimento, reconhecimento, não preenche o vazio do seu coração. Aventuras, bebidas, drogas, embriaguez alcoólica não saciam sua alma. Uma sexualidade irresponsável só aumenta o vazio do seu coração. Agora, para concluir, quando eu falo que eu vou concluir, eu prego mais meia hora. Os falsos mestres são preocupados com eles mesmos. Eles são amantes de si mesmos. Mas eles têm uma coisa sensacional. Eles conhecem o atalho que seduz. Ouviram? Eles conhecem o atalho que seduz. E eu estava olhando isso e falando, é mesmo. Eles querem nos enfeitiçar com o espírito desse tempo, desejando riqueza, fama, reconhecimento. Quando não achamos isso dentro da igreja, a gente fica, essa igreja não presta. Irmãos, eu não tenho nenhum problema de vocês virem pregações de outros pastores aí. Mas seria bom que você visse com os olhos espirituais. E se puderem, tiverem alguma dúvida, fala comigo. Tem uns que eu não vou nem ouvir a pregação, eu conheço, eu vivi nesse meio, eu fui cantor 30 e poucos anos, eu ia com eles, eu cantava, eles pregavam, eu sei quem são alguns. Ok, mas fora isso, eu não sou um doutor de Bíblia, mas eu conheço um pouco a Bíblia. E tem pessoas pregando coisas que estão fora da Bíblia. Por quê? Porque, irmão, por aqui é muito difícil. Por aqui é difícil. E eu me apresento, e vocês vão entender agora. Eu quero te levar para os Estados Unidos. Quem é você? Eu sou o Coiote. Quantos sabem o que eu estou falando? Quantos não sabem o que eu estou falando? Coiote. Coiote é aquele que te leva via México, passando debaixo da ponte, entrando no rio, dormindo debaixo do rio. Muitos ficam pela estrada. Ao entrarem nos Estados Unidos, você disse, consegui! Amado, você é ilegal. Você é indigente. Você entrou, mas você é indigente. Já pensou nisso? Olha só, irmãos, eu não estou aqui, vocês irmãos me conhecem, tá? Eu não estou aqui para dizer, um parente meu, pastor, eu vou embora dessa igreja, porque o pastor falou do meu parente. Eu não falei nada, irmão, nem sei quem é seu parente. Você que vestiu a carapuça, calma, fica aí. Eu estou te dando a oportunidade, quem sabe, de pregar para aquele que está querendo seu amigo ou seu parente. Não faz isso não, irmão. Essas minhas idas e vindas, eu fui muitas vezes para os Estados Unidos e outros países, mas os Estados Unidos, que é o sonho de todo mundo, agora é Portugal, né? O sonho de todo mundo, eu fui muitas vezes, e fui muito tentado, irmãos. Mas nunca, agora que tem esse negócio de aeroporto, se eu tivesse visto isso antes, era até mais fácil. Mas eu nunca caí em Arapuca. Nunca trouxe um embrulho fechado de ninguém. Eu fiquei hospedado na casa de irmãos, crentes, pastores. Pastor, leva isso para mim. Entrega lá minha tia. Ela vai estar no aeroporto te esperando. É ruim de eu levar. Abre para eu ver o que é. Não, mas isso aí não... Pode abrir para eu ver o que é, eu levo. Quando abriu... Não, isso eu não levo. Vou falar aqui alguma coisa, talvez eu perca alguns membros aqui, mas abril é um baralho. Eu levar baralho? Não, vou levar baralho. Se você quiser saber por quê, depois você me procura. Não vou levar.
perdi a hospedagem, nunca mais me hospedou nos Estados Unidos. Eu voltei lá umas 10 vezes, não me ofereceu mais a casa. Mas eu vi que era baralho porque eu mandei abrir. E se não fosse? E se fosse um pacotinho de cocaína? Ah, mas era crente. Mas quem disse que é crente? Outro dia, um amigo meu, mas amigo de muitos anos, falou assim, tem um irmão aqui da igreja, eu falei que você vai para o Brasil amanhã, ele quer que você leve para ele $20 mil para entregar para o filho dele. Eu falei, não tem como, rapaz, eu não posso entrar com $20 mil no Brasil. E o camarada ficou chateado comigo. Pô, pastor, mas não custa nada, o senhor bota dentro do bolso. Irmão, eu vou chegar lá e o cara pode não perguntar nada. E eu já sei que eu estou errado, porque eu não posso entrar. Mas se ele me perguntar, você traz algum dinheiro acima de 10 mil? Mas, hein? O que eu vou falar para o camarada, meu? Eu estou falando isso na frente da minha esposa, na frente da minha filha, uma delas. Nunca eu trouxe uma muamba, nunca trouxe acima do que é. E quando trouxe, fui direto lá na alfândega e disse, querido, olha só. Aí usei meu conhecimento. Eu sou um cantor evangélico, eu não estou fazendo falcatrua, mas eu trouxe esse aqui, ó, esse é um microfone que custa $800. A cota é 500, era, né? Então você vai ter que pagar, eu sei, mas você também tem o poder de me liberar. É para cantar na igreja, aleluia. Ele liberou. Essa bateria, irmão, vocês sabiam que eu trouxe essa bateria dos Estados Unidos? Ela veio toda desmontada, uma mala enorme. Quando o cara me viu, eu já falei, faz favor, estou trazendo uma bateria aqui para a minha igreja. Está no nome da igreja? A nota fiscal está. Mas isso aí custa caro. Eu falei, eu sei, fui eu que paguei. Vou ter que te cobrar, eu sei também. Mas o Ministério da Fazenda vai ficar mais rico com mais $300, $400 que vocês vão me taxar? Me dá de presente, dá de oferta para a igreja. Ô, glória! Essa não teve jeito, mas ele, $100 e poucos. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem você. Eu falei, eu acho justo. Ele me deu uma taxa lá, menor, bem menor, e eu paguei. A igreja pagou, obviamente, que é a bateria da igreja. Irmãos, são propostas que o coiote conhece. Pastor, eu não tenho tido uma vida abundante. Ainda que ele entenda errado. Agora ele não vai entender mais, mas vamos lá. Pastor, eu ando triste. Meu dinheiro, eu vendo o almoço para comprar a janta. Aí você vai começar a ouvir e dizer, meu irmão, você entrou nos Estados Unidos via coiote. Você está ilegal. O que é ilegal? Você não está fazendo as coisas que Deus te deu como cartilha. E quais são as coisas que Deus deu como cartilha? Para ter uma vida de plenitude, e agora eu encerro. Plenitude é intimidade, plenitude de vida com Deus. Primeira abundância que você precisa ter, primeira plenitude é de vida com Deus. Pastor, o senhor pode esmiuçar, o senhor pode destrinchar o que é vida com Deus? Vida com Deus é, antes de mais nada, uma vida de oração. Se você conseguir falar com Deus via WhatsApp, pode ser também. Te garanto. O pastor Isaías falou que eu posso falar com Deus via WhatsApp. Pode, se ele tiver um WhatsApp te fornecer. Se não, só tem um jeito, oração. Não tem jeito. E para ele falar comigo? Oração. Aí já entra a segunda coisa, palavra. Não são as poucas as vezes que a gente está lendo, no meu caso é assim, e eu creio que de todo mundo, isso é uma palavra revelada. E ela não está aqui como história, que senão caducaria. A Bíblia é viva e eficaz. Então, para ela não caducar, ela tem que ser palavra rema. Aqui ela é logos, enquanto está escrito. E quando você lê, ela precisa ser rema, que é a palavra direta, a palavra para hoje, para agora. Alguns leem a Bíblia como logos.
assim como ler o livro de história. Então, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril, né? De 1500, está vendo? A gente até esquece, mas aquilo que é cravado no seu coração não se perde. Então, uma vida de oração e vida de estudo da palavra. Como é que eu fui descobrir isso? Que entrará e sairá. Entra e sai, como é que é isso? Aí, os comentários me levam, eu vou ver, porque às vezes tem comentário que o homem fez também, não é bem isso que ele está dizendo, não, porque tem outro contexto lá que não, anula esse. Entrar e sair, lá em Deuteronômio. Vida abundante de fé. Por que Jesus disse, homens de... Então tem muita fé. Senão ele falaria, homens de falta de fé. O que é pouca fé e muita fé? Pouca fé, quando se exerce pouco. Muita fé, quando se exerce muito, ela cresce. Vida plena, vida abundante, sobeja. Muita fé, muita fé. E quando você tem muita fé, você crê no impossível. E quem tem pouca fé, crê no possível ajudado pelas pessoas. A fé traz a presença e traz a perseverança e a confiança em Deus. E por último, fechando aqui, abundância de santidade. Queria dar um exemplo para os irmãos. Nunca vi aqui na igreja, ouça isso, irmãos, não vou citar nomes. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui antes de falar isso. Irmãos, quando alguém me comenta alguma coisa e eu vejo que é uma dificuldade, uma carência, e aquilo me traz uma mensagem, eu prego aqui. E teve uma vez um irmão que não está mais conosco, falou assim, cuidado, você comenta uma coisa com o pastor Isaías, ele fala do púlpito. Aí o outro ingênuo falou assim, é mesmo? Eu que nunca vou falar, mas ele não disse o que eu falo. Jesus foi pregar e disse assim, eu tenho ouvido vocês dizerem que é olho por olho e dente por dente. Ele ouviu de quem? Deles. Ele disse, mas eu, contudo, digo que não é assim não, vou ensinar. Então, irmãos, quando vocês comentam a Rose, do Davi, Rose Duarte, ela já me deu 2 pregações. Eu falei para ela, você acabou de me dar uma pregação. Ela comentou um assunto comigo, eu anotei na hora e já preguei uma aqui, a outra eu vou pregar depois. Ela falou um negócio para mim interessante. Ela disse assim, como mulher samaritana, até pensei que o Augusto ia comentar isso, ele não comentou, eu falei, ufa, agora eu posso pregar. Quando ele pregou, Jesus sabia que ele ia passar lá, ele sabia que tinha aquela mulher, e por isso ele falou para os discípulos, vão lá para a rua comprar comida, para ele ficar sozinho com ela. Aí eu na mesma hora peguei, tem hora que os crentes atrapalham, e eu tenho que ficar sozinho com a pessoa que precisa ser curada, porque os meus discípulos, os meus amigos, podem dizer, larga isso pastor, faz isso não, isso aí já está morto, só falta empurrar que vai cair. Então Jesus manda os discípulos para ele ficar sozinho com ela, mas isso é outra pregação. Então, irmãos, a palavra final para a nossa vida é que em todos os momentos da nossa vida aqui na igreja, nós estejamos buscando exclusivamente o Espírito Santo. E por isso, eu disse da santidade, abundância de santidade. O que é não ter abundância de santidade? Eu não conheço nenhum irmão aqui na igreja. Não conheço, não. Eu nunca vi aqui na igreja, nem ali no pátio, nenhum irmão dar um soco no outro ou falar um palavrão. Não vi.
mas eu já ouvi irmãos aqui da igreja falarem palavrão na rua. Você não tem abundância de santidade. Pastor, o senhor nunca falou? Já escapuliu. Ué, vocês pensaram que eu era anjo? Sou pastor. Mas imediatamente a vida abundante me lembra. O que você fez? Você não pode falar isso. Mas não é palavrão feio demais não, tá? É um... Ou então, e o Espírito Santo às vezes fala, e às vezes fala com a esposa. Olha o que é que você falou. E é verdade, nem tinha visto. Santidade plena. É santidade aqui, na sua casa, principalmente, no seu trabalho, na rua. Você só tem uma vida espiritual. Se você tem duas vidas, você é Naamã. Na rua ele estava de farda e era o general vencedor das batalhas. Em casa ele ficava resmungando quando ele tirava a farda. Até que alguém se compadeceu dele e disse: meu senhor tem que ir lá em Samaria, onde há um profeta que vai curá-lo. Talvez você esteja aqui precisando de cura. E essa cura vai te trazer vida abundante. Vamos ficar de pé, queridos. E eu não fico triste que você esteja aqui precisando de cura. Eu prefiro que você venha aqui buscar a cura, confessar seus pecados, pedir ajuda, porque não vai sair daqui. Mas se você for falar para um amigo seu lá fora, pode ser que ele diga: você conhece fulano? Só tem capa de crente, aquilo ali não é crente de jeito nenhum. Que terrível, quando as pessoas nos conhecem por dentro e veem que nós não somos aquilo que somos por fora. Muito triste. E o pior de tudo é que você pode causar um escândalo. E se você causar um escândalo, Jesus disse que é melhor você amarrar uma pedra grande, pedra de moinho, daquela grande, e se jogar no rio, no mar, se o escândalo vier através de você. Está na palavra. Quero orar nessa manhã, que nós vamos nos aproximar da ceia. Quantos entenderam o que é vida abundante? Vida de plenitude, não é? Essa vida lhe trará alegria, regozijo, até prosperidade. Buscai primeiro o reino de Deus. E segundo, então tem o segundo. Primeiro o reino, segundo o resto. Jesus não disse que ninguém pode ser o primeiro, mas ele deu o caminho das pedras. Ele disse: quem quer ser o primeiro, seja o último. Ele não está dizendo, ninguém pode ser o primeiro, aqui só o último. Nunca ia ter o último, né? Porque o último, como é que é o último? Tem que ter o primeiro. Ele deu o caminho. Ou seja, dependa de Jesus. Você está às voltas com seu dinheiro, com seu emprego, com a sua casa, com a sua família, com o seu namoro, com o seu casamento, com a sua saúde. Talvez você não esteja vivendo uma vida abundante. Talvez não, te asseguro que não está. A vida abundante vem do alto. Quero orar por isso agora. Não preciso chamar as pessoas aqui à frente, mas eu vou repetir um ato que nós fizemos domingo passado à noite. Coloque a mão no seu coração. É do coração que vem todas as fontes da vida. Ali que a palavra de Deus diz. Coloca. Autoriza. Oh, mas eu preciso autorizar? Jesus é o maior. Ele só entra se for chamado. Autoriza que Ele te dê uma vida abundante nos moldes dEle. Pode ser que você demore a entrar nos Estados Unidos. Mas se Ele está te chamando para lá, meu amado, você vai ter o visto, você vai ter tudo normal. Não vá na conversa do coiote. Você pode morrer nadando num rio daquele lá, ou comido pelas feras. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Ladrão de sonhos, ladrão de vida eterna. Pai, em nome de Jesus,
esta igreja é tua, eu estou aqui como pastor, mas o Senhor é o nosso pastor. Senhor, comece por mim a ter lealdade contigo, fidelidade a Ti, em todas as áreas da minha vida, para que eu não possa, Senhor, ser descoberto por ninguém e dizer, o Senhor prega uma coisa, mas vive outra. Mas não é ninguém daqui da igreja não, é de lá de fora principalmente. Pai, em nome de Jesus, que nós busquemos diligentemente essa abundância. Senhor, eu quero ter abundância de fé. Ah, Senhor, minha fé é tão pequena. Se há alguém dizendo isso, eu não tenho, eu tenho medo, a hora tem fé. Senhor, abundância de fé. Abundância de vida contigo, Senhor. Senhor, tem gente que não gosta de orar, não tem prazer de orar. Parece que não te ama, porque não quer falar contigo. Tem gente que não gosta de ler a palavra, não estuda e quer ficar forte. Pai, tem gente que diz que te agrada, mas não tem vida santa. Ajuda-nos, Senhor, através da abundância de vida. Livra-nos dos falsos mestres, falsos ensinos, falsas pregações, que massageiam o nosso ego. A gente sai pulando, dando salto, mas no dia seguinte não acrescentou nada. Senhor, eu não quero viver assim. Eu prefiro, Senhor, ser esbofeteado, como disse o Paulo, que o Espírito de Deus manda um Espírito para me esbofetear, para me reduzir, para que eu não me ensoberbeça. Senhor, manda esse emissário nos esbofetear, para que possamos ter no coração esse desejo maravilhoso de ter uma vida abundante, regozijo, plena, alegria, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Amém. Podem assentar, queridos. Ah, Jesus. Irmãos, quando a gente acaba uma pregação, o louvor, vocês estão aplaudindo a quem?